Olá, caríssimo internauta, tudo bem? Bem-vindo à nossa segunda videoaula sobre a civilização grega. Nessa videoaula nós vamos estudar, nós vamos compreender os principais aspectos sobre o período pré-homérico. Aqui você vai compreender quais foram os povos que deram origem ao povo grego. Além do mais, nós vamos fazer também uma análise sobre civilizações que eram bem mais antigas do que a própria civilização grega e que deixaram para os gregos um arcabouço cultural importantíssimo. Dentre elas, vamos falar sobre a civilização cretense. Preparados? Bom, apertem os cintos e vamos então começar a nossa revisão. Solta a vinheta! Olá, caríssimo! Então vamos lá falar sobre o período pré-homérico, o primeiro período que vamos analisar a respeito da história da civilização grega antiga. Bom, para isso, vamos aqui compreender algumas características gerais sobre o período pré-homérico. Primeira característica, é justamente nesse período que nós estudamos as migrações populacionais indo-europeias que acabaram dando origem ao povo grego. E é claro, além disso, vamos fazer uma análise sobre a atuação da civilização cretense e a civilização micênica. Bom, é curioso ressaltar que sobre esse período, gente, existem ainda pouquíssimas fontes históricas. E é claro que nós só avançamos no estudo do período pré-homérico devido às várias escavações que ocorreram lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, que revelaram para nós um importante conteúdo a respeito do período pré-homérico. Boa parte desse estudo se deve a dois caras que foram realmente cruciais para a compreensão deste primeiro período da história grega antiga, Arthur Evans e Heinrich Schliemann. Então, esses dois arqueólogos, eles realmente marcaram profundamente a história da civilização grega, resgatando este passado que pouca coisa nós realmente sabíamos. Tranquilo? Bom, estudar o período pré-homérico é estudar também uma das civilizações mais antigas da humanidade, a civilização cretense. Bom, a civilização cretense, ela localizava-se justamente ali na ilha de Creta, que ficava no Mar Egeu. Um detalhe importante é que essa civilização, ela vivia, pessoal, de uma forma muito parecida com aquelas civilizações da Antiguidade Oriental, ou seja, ali vivendo em um regime de servidão coletiva. Nós não verificávamos aí ainda, um sistema escravista. Um detalhe importante é que os cretenses, eles desenvolveram uma agricultura especializadíssima e também desenvolveram inúmeras artes náuticas, o que de fato acabou sendo assimilado depois pelo povo grego. Bom, a gente acredita que os reis que governaram Creta, eles que eram chamados de Minos, eles de certa forma detinham um poder quase que total sobre a ilha de Creta. E evidentemente que como os cretenses viviam de um intenso comércio, até porque viviam numa ilha, a política estava associada a uma forma de governo conhecida como talassocracia. O que seria isso, Helder? Bom, a talassocracia seria justamente, pessoal, o governo dos comerciantes marítimos, que em parceria com estes reis, sacerdotes, governavam praticamente a ilha de Creta. Bom, por que é importante nós falarmos sobre a civilização cretense? A gente sabe que os cretenses, eles deixaram uma base cultural importantíssima que foi assimilada pelo povo grego. Eu falo justamente das navegações, das técnicas agrícolas, escritas, padrões artísticos, religiosos e políticos. Importante salientar que os cretenses acabaram sendo dominados por um dos primeiros povos de origem indo-europeia que acabaram chegando ali no mundo grego. Eu me refiro aos aqueus.
Bom, os aqueus, meus amigos, eles fundaram o que nós chamamos de civilização micênica, que também corresponde a uma das primeiras civilizações da antiguidade. Essa civilização fundada pelos aqueus acabaram formando um regime de comunidade primitiva, isso é claro nos seus primórdios. A economia da civilização micênica era baseada numa agricultura e numa pecuária. Logo no início, nós vamos ter a formação dos famosos genos. E atenção, caríssimo vestibulando, você enemzeiro, você que está se preparando para o Enem 2019. Olha só, preste muita atenção. Quando a gente fala em genos, você tem que saber que essa unidade básica familiar, ela era formada por indivíduos que tinham laços de parentescos ou laços religiosos. Veja bem, não eram necessariamente membros da mesma família, mas esses grupos eles eram formados por laços de parentescos e ou laços religiosos. E ele possuía um líder, que geralmente era o homem mais velho, inicialmente chamado de pater, depois chamado de basileus. Esse chefe, ele era uma espécie de líder militar, líder jurídico, líder religioso. Tranquilo? Lembrando que a civilização micênica, ela vai desenvolver um caráter militar, inclusive nós sabemos perfeitamente que eles acabam dominando a ilha de Creta e depois se envolvem na famosa Guerra de Troia, que daqui a pouco iremos comentar. Outro detalhe importante é que já na civilização micênica nós vamos observar, aos poucos, a decadência, a desintegração das comunidades gentílicas. Ou seja, essas comunidades que no início viviam em formato de comunidade primitiva, elas acabaram dando espaço ao aparecimento da propriedade privada e, é claro, a formação de uma sociedade dividida em classes sociais. Bom, interessante salientar que a civilização micênica ela acaba sendo aí dominada com a chegada dos dórios. Lembrando que os dórios é um outro povo de origem indo-europeia que acabou chegando aí por volta de 1200 a 1100 a.C. e com a sua violência e com, é claro, a sua capacidade bélica, uma vez que os dórios já usavam armas de ferro, eles provocaram o que nós chamamos de diáspora grega, ou seja, a dispersão justamente de vários gregos ali para várias ilhas do Mediterrâneo e também para a Ásia Menor. A chegada dos dórios marca o fim do período pré-homérico e o início do período homérico da história grega, que nós analisaremos no próximo vídeo. Um detalhe muito importante que eu quero finalizar essa videoaula para você, caríssimo internauta, é que os principais povos que formaram o povo grego, os principais povos de origem indo-europeia são aqueus, eólios, jônios e dórios. Então, esses povos, eles foram os maiores responsáveis pela formação dos gregos. Foram eles que se miscigenaram justamente com estes povos que já habitavam o mundo grego, daí nascendo o grego. Beleza? Tranquilo? Bom, eu espero que você tenha compreendido estas características primordiais a respeito do período pré-homérico. Então vamos lá, até a próxima videoaula.